Nós iremos tratar de um tema muito relevante de educação financeira associada a um consumo mais consciente de tecnologia. E para que possamos tratar deste tema, nós estamos com a participação do nosso amigo, o professor Elber Barbosa. O professor Elber é mestre em administração, doutorando em educação, professor do Instituto Federal da Paraíba, tem experiência na área de sistemas de informação e estará compartilhando conosco sua experiência e seus conhecimentos. E a primeira pergunta que nós fazemos ao professor Elber é: nós sabemos que um dos fatores que mais impacta no orçamento de uma família é o consumo de produtos de tecnologia de última geração e que está além das necessidades. Então, a pergunta que nós fazemos ao professor Elber é: como uma família pode identificar as suas reais necessidades de uso da tecnologia de uma maneira que o consumo desses produtos não impacte negativamente no seu equilíbrio financeiro? Excelente pergunta, professor Odilon. Excelente tema para que a gente possa debater nestes momentos de incertezas. Mas, antes de qualquer coisa, quero agradecer pelo convite, agradecer e parabenizar pela iniciativa. Fico muito feliz e vaidoso e até envaidecido de poder conversar com vocês, de poder trocar um pouco dessas informações. Em princípio, essa pergunta é uma pergunta bastante difícil, não difícil de resposta. Ao meu entendimento, ela é difícil de execução. Quando nós nos posicionamos, professor Odilon, a questionar o que a sociedade, o que as famílias podem fazer, eu diria parar. Sim, parar, pensar, refletir sobre o que tem feito essas famílias durante toda a sua existência. É bem possível que as famílias que nos assistem, as pessoas que nos assistem nesse momento, não tenham de forma individual e nem como família um plano financeiro. Essas famílias não foram educadas financeiramente, elas não tiveram a oportunidade de ter uma educação financeira passo a passo. Elas não foram educadas por seus pais, por suas mães, vovôs, vovós, tios. A maioria delas, e aqui eu arrisco a dizer, todos que nos assistem, têm dificuldades em interpretar o que é o dinheiro e para que serve o dinheiro. E este é o primeiro passo. Se estamos num passo a passo, eu enxergo que este é o primeiro passo. Como é que essas famílias podem usar tecnologia? A primeira coisa é se perguntando: eu preciso dessa tecnologia? Eu preciso de todo esse aparato tecnológico? Ou eu tenho porque o meu amigo tem, porque o meu colega tem, porque o meu vizinho tem uma TV Smart, então eu tenho que ter uma TV Smart. O meu vizinho tem 150 canais somente em Ultra HD, eu também tenho que ter 150 canais em Ultra HD. E com isso, o consumo por si, para ser aceito na sociedade, tem levado muitas famílias a não calcularem e a se endividarem cada vez mais, para que atendam um desejo e não uma necessidade. Eu costumo até brincar entre os meus estudantes em sala de aula que há uma divisão de coisas para o nosso dia a dia. É desejo, é necessidade ou é urgência? Porque se for apenas um desejo, é desejo. Minha avó lindamente dizia que desejo dá e passa, vontade dá e passa, necessidade nem tanto, urgência muito menos. Por isso que eu me posiciono dessa forma. O que é que tem que ser feito? Primeira coisa, parar e identificar as suas reais necessidades e o mais difícil é colocar no papel. Quanto é que eu gasto com o quê? Com o flanelinha, com o picolé, com o sorvete, com o sanduíche, com o ônibus, com a feira, com o feijão, com a energia. Qual é a média de consumo de energia da minha casa no ano de 2019? Se a gente perguntar isso, a maioria das pessoas elas não sabem responder. Qual é a média de pagamento de telefonia da minha casa? Não sabem responder. Então, o primeiro passo, parar e escrever, ou melhor, descrever quais são as despesas correntes necessárias. E eu não quero nem entrar agora nos crediários e nos cartões de crédito. Penso que a gente vai tratar sobre isso. Excelente, professor Elber. E você citou alguns exemplos de produtos de tecnologia que podem ser utilizados pelas famílias, além das necessidades, quando as famílias não fazem esse controle financeiro, como você bem citou. Então, você falou de, por exemplo, TV Smart. Nós podemos citar uma velocidade de internet além do que precisa, um computador que tenha um processador bem robusto, mas que não está de acordo com a necessidade da pessoa. Como ela pode saber que realmente esse produto está além das suas necessidades?
Mais uma vez eu fico orgulhoso da qualidade da pergunta e a mim cabe o esforço de responder no nível da qualidade da pergunta. Como é que essas pessoas podem saber? Como é que eu posso saber se aquilo que eu compro, se aquilo que eu estou adquirindo atenderá ou vai extrapolar e muito a minha necessidade? Nós, por uma característica muito peculiar a nós, Brasil, que ainda estamos começando a nos desenvolver financeira comportamentalmente, na educação financeira comportamental, nós queremos ser aceitos. E no fato de querer ser aceito, por vezes, eu compro coisas que os meus próximos também compraram. Pelo fato de eu querer estar falando do mesmo assunto, eu me endivido comprando um novo telefone, um novo equipamento, um novo computador. Mas a maioria das pessoas, e digo isso com base técnica científica, pelo menos na cidade de João Pessoa, onde foi a base da pesquisa, e já falo sobre, a maioria das pessoas, professor Adilão, não sabem a velocidade que realmente chega de internet na sua casa. Nosso grupo de estudantes no Instituto Federal da Paraíba, no semestre de 2019.2, realizou um grupo de pesquisas na qual a gente dividiu a cidade em algumas regiões. E grupos de estudantes foram para essas regiões e lá uma das perguntas era: qual é a velocidade do seu plano contratado? Mais de 89% das pessoas não sabiam qual era a velocidade do plano contratado. E é a pessoa que paga, é a pessoa que é responsável pela casa, mas não sabe, está pagando por uma coisa que não sabe. Uma outra pergunta no questionário indagava: quanto é que chega de internet na sua casa realmente? Também não sabe. Então não sabe quanto chega, não sabe quanto foi contratada e que é pior, 94%, 93% ponto alguma coisa, vamos reduzir, 90% dos entrevistados não leram o contrato. Mais de 90% das pessoas não leram o contrato, assinaram um contrato e estão pagando por um serviço que não sabem qual é a velocidade de internet que está chegando, mas eu tenho internet. Consegue enxergar? Então o afã de querer ter, não é de ser, mas é de querer ter internet de banda larga, internet do provedor tal, na promoção que eu comprei assim, que eu comprei assado, o computador que deveria ser apenas para processar textos e trabalhos dos meninos e das crianças da escola. Não, eu compro um computador robusto, quase com capacidade de processar vídeos. Mas eu não preciso disso. E por vezes, esse equipamento, pela sua não utilização, ele deprecia mais rápido. E o custo do investimento, o custo da aquisição pesa no orçamento familiar. E, de novo, eu reitero, nos falta educação financeira, nos falta parar, nos falta escrever quanto é que eu pago de cada coisa, quanto é que eu destinei, professor Adilão, a cada despesa da minha casa, do meu dia a dia, daqueles utensílios que a gente tem. Então, pela necessidade ou pela carência de eu ser aceito, por vezes eu compro aquilo que não preciso, eu compro aquilo que não me faz, se eu não tivesse não me faria falta, mas simplesmente para afirmar orgulhosamente: eu também tenho. É verdade. Então, simplesmente é uma questão de status, né? De a pessoa realmente não saber, né? Não ler o contrato, não saber a velocidade, né? Então, a gente falou de velocidade de internet, mas uma questão também é a própria TV por assinatura, né? Eu mesmo tinha esse serviço de TV por assinatura e não utilizava, pagava quase R$200 e cortei, né, a TV por assinatura. E já tem aí os meios de ter acesso à informação, tem a Netflix, né, tem o YouTube, então não estava de acordo com a minha necessidade. Então é um exemplo que a gente pode trazer. E o meu valor de internet agora é de R$73, então é de quase R$200 para R$73. Então nesse contexto nós tratamos, né, de exemplos de produtos que podem estar além das necessidades, de recursos tecnológicos, né, de acesso à informação, de leitura do contrato, de quanto realmente está sendo gasto, isso faz parte do orçamento. E aí a pergunta que nós fazemos agora é: nesse contexto em que nós estamos usando mais intensamente esses produtos de tecnologia devido a essa quarentena, estamos mais em casa, estamos sem sair, então utilizamos mais esses produtos, como isso pode, de agora em diante, isso nos faz ter mais contato com essa tecnologia? Como é que ela pode, falamos primeiramente de uso dela, interferir negativamente? Nesse momento agora, como ela pode impactar de uma maneira positiva e nos fazer economizar mais, não a partir do uso,
não a partir do não uso, aliás, mas de uma maneira que esse uso venha a nos favorecer a ter mais equilíbrio financeiro. Antes de fechar exatamente a sua pergunta, meu caro professor Odilon, talvez quem nos assista agora vá criticar diretamente, e eu também partilho do seu posicionamento, porque eu também tinha internet, eu também tinha uma TV por assinatura, com 2 pontos, assim, assado, que eu disse, vamos fazer uma análise fria, tanto eu quanto minha esposa aqui em casa. Nós sentamos e verificamos o quanto nós assistimos de canais fechados, tanto tempo. O quanto nós assistimos de canais abertos, tanto tempo. Nos fará falta canais fechados? A resposta foi, não. Não nos vai fazer falta canais fechados, pela quantidade de tempo mensal, semanal que a gente assistia, meu caro. E somado a isso, eu quero dizer que é por posicionamento. Eu não estou dizendo se você faz, se você não faz. É o nosso posicionamento aqui na nossa casa. Ah, quer dizer que vocês tiraram a TV paga, aquela TV por assinatura paga de tantos reais, de R$200, que foi esse o valor também que foi retirado da nossa fatura mensal, e compraram um equipamento que captura que tem acesso a todos os canais. Não, nós não fizemos isso. Eu tenho um posicionamento que eu não compartilho do posicionamento de alguns colegas que isto é legal. Eu aceito lá, respeito o posicionamento de quem tem. Eu e a minha casa temos que... Não, nós não vamos entrar nessa. Então vai ser o primeiro ponto. Segundo ponto. R$200 mensais para 2 pessoas, para 3 pessoas numa casa, uma família, digamos, bastante resumida, não é tanto. Ah, Elber, mas é 20% de um salário mínimo, concordo. Mas vamos analisar friamente. Tenta acompanhar o meu raciocínio, meus caros colegas, meu professor Odilon também. Tenta acompanhar o meu raciocínio. Não é o fato de ser R$200 mensais. É o fato de ser R$2.400 anuais. É o fato de, em 10 anos, sem correção nenhuma, não também descontada a inflação, ser R$24.000. Gente, é um carro. Básico, é verdade. Mas é uma despesa de um carro que eu estou pagando de internet, de TV sem usar. Ou usando minimamente, porque tanto eu como minha esposa aqui em casa, nós trabalhamos, temos o nosso horário fora. Então, quando a gente chega, a gente vai conversar, a gente vai ler o material, a gente vai responder um e-mail particular. E que tempo a gente vai assistir? O fato não é ser de R$200 mensais, meu caro, que está assistindo a gente agora, que está nos ouvindo agora. É de ser R$2.400 por ano. Isso já pesa no orçamento. Pensa bem que poderia ser um 14º salário na sua casa. Não é só o 13º, é um 14º. E sem desconto de imposto. É essa atitude. E como é que essa tecnologia pode melhorar o dia a dia das pessoas a partir das finanças? É com atitude. Eu não estou falando para você desligar a internet, para você se desligar do mundo, para você virar um isolado, um eremita. Eu penso que é isso. Desculpe-me se assim não for. Mas eu não estou dizendo isso para você. Eu estou dizendo para que você e eu analisemos friamente quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas e quais deveriam ser as nossas despesas. Eu tenho um raciocínio muito claro de um tempo para cá. Todo mundo ganha 100%. Uns ganham 100% de 20 mil, 30 mil, 1 milhão, 200 mil reais por mês. Outro ganha 100% de um salário mínimo. Mais da metade do Brasil ganha 100% de R$500. É duro dizer isso, mas é. Por outro lado, em sendo 100%, há uma fala muito direta a quem eu e você está pagando primeiro. Quando você recebe, você está pagando primeiro a quem? Aí eu pago a mercearia, eu pago o mercadinho, eu pago a energia, eu pago o telefone. E você, não está recebendo nada? Essa é uma pergunta que o George Clason, que escreveu O Homem Mais Rico da Babilônia, nos faz. A quem é que você está pagando primeiro? Você está pagando aos outros, esquecendo de você. Você está esquecendo de poupar. Mas não dá. A afirmação é clara. Todos nós ganhamos 100%. Tem pessoas hoje que ganham 50 mil reais que não está dando, estão pedindo um financiamento, estão pedindo um empréstimo para pagar contas. E tem pessoas que ganham um salário mínimo, que estão em dias com as suas contas. Então o que nós temos que primeiro fazer com esse monte de tecnologias? Analisar se elas são necessárias para nós. Segundo ponto, usar a tecnologia a nosso favor. Você não precisa mais estar com uma caneta, com um lápis, anotando todas as contas. Não, está lá no seu aplicativo, baixa lá na sua loja, no Google tem, na App Store tem. Baixa lá, controle de finanças. E anota. Para agora esse mês de quarentena, que se você estiver em casa, se você estiver na rua, mas com menor intensidade de atividades, começa a fazer isso. Começa a colocar no papel, ou no computador, ou no smartphone, quanto você gasta de qualquer coisa, com qualquer coisa específica.
E quando for, no final do mês, faz uma análise, dá uma lida. No segundo mês, dá outra lida. No terceiro mês, dá outra lida. E vê com que você está gastando. Quem é que está corroendo o seu dinheiro? Este é um momento que eu chamei de momento de inflexão para muitas coisas. Que seja para você também um momento de inflexão, de mudar a sua conduta financeira. É possível sair de um buraco? É. Não cavando mais, não se esperneando mais, mas construindo estratégias para talvez cavar buraquinhos na lateral da parede do poço, que alguns já se meteram, para começar uma escalada. É lenta, é dolorida, é doída, mas é possível. E muitas pessoas já saíram do buraco, já saíram do poço. E hoje estão completamente agindo diferente com o seu dinheiro, com as suas finanças, a partir de um passo, de outro passo, meu professor Odilon, de uma educação financeira passo a passo. Excelente, professor Elber. E diante dessa abordagem do professor Elber, pedimos que você reflita o que você está fazendo com os seus 100%. Então, todos nós temos os nossos 100%. Como você está distribuindo esses seus percentuais, né? Seja com produtos de tecnologia, seja com outras necessidades que você tem. Então, nós agradecemos a participação do professor Elber. O professor Elber gostaria de apresentar o resultado de ele tinha abordado uma pesquisa, gostaria de apresentar mais algum dado dessa pesquisa, quer complementar mais alguma informação? Por enquanto, diretamente não, mas já alertando que nós já estamos produzindo um material bastante completo, a partir da cidade de João Pessoa, com 6 regiões analisadas, tanto a João Pessoa capital quanto uma região, um grupo de cidades próximas, e nós verificamos a usabilidade da internet. O que é utilizado, como é utilizado, quanto tempo é utilizado, qual é a velocidade contratada, se você leu ou não leu o contrato, que é o que eu já disse para vocês. Então, aguardem um pouquinho mais, meus caros colegas, que muito em breve sairá um documento bem interessante sobre resultado de pesquisas de instituição pública de ensino, que prima pelo ensino de qualidade, de estudantes que querem ser diferentes nesses novos dias, nesses novos tempos. Eu faço parte de uma instituição pública e que prima pela qualidade e excelência também no ensino. Muito bom. Muito obrigado, professor Elber, pela sua participação. Se inscreva no nosso canal. O professor Elber também tem o seu canal no YouTube. Aqui está o link para que você possa acessar e se inscrever no canal do professor Elber. Continue trilhando esse caminho para que você possa melhorar no uso das tecnologias de informação e comunicação, tanto no uso dessas tecnologias como em todos os aspectos de sua vida. Muito obrigado.